Olá, estamos aqui de volta para mais um papo sério entre mulheres cristãs. Se você sabe que aquela terminologia que a gente conversou no nosso último vídeo sobre ego, superego, pois é, hoje nós vamos falar sobre narcisismo. Você sabia que o narcisismo é mais antigo do que andar para frente? Pois é, gente, eu vou deixar para vocês na descrição o nosso último vídeo para vocês se atualizarem. Mas o narcisismo, gente, é tão antigo. E você sabe qual é a definição? Do ponto de vista psicológico, claro, porque esse termo foi cunhado por Freud, enfim, da psicanálise até. Então, é uma excessiva ênfase no eu que a pessoa dá, nessa autoimagem dele, né? Ele busca admiração, status, e ele tem uma dificuldade em reconhecer os limites e as necessidades alheias. Ele tem um orgulho, uma autossuficiência exagerados. E aí vocês vão saber um pouquinho o que é a história do Narciso, que deu esse nome, né? Da onde vem esse nome? Ele vem da mitologia grega, né? Muitos já sabem dessa origem desse nome. Contudo, Narciso ele era um jovem extremamente belo, né? Ele era filho do deus Rio Céfiso e da ninfa Liríope, eu acho. E a sua beleza era tão grande que ele despertava o amor de muitas pessoas, né? Mas ele era extremamente arrogante e ele desprezava todos que se apaixonavam por ele. E segundo essa versão mais conhecida dessa lenda, Narciso ele rejeita o amor da ninfa, Eco, e ele acaba definhando de tristeza, até restar apenas sua voz. E como castigo, Narciso, os deuses castigam a ele pela arrogância e fazem com que ele se apaixone pela própria imagem dele, que fica refletida lá na água de uma fonte, e ele se torna incapaz de se afastar desse reflexo. Então ele vai sendo consumido por esse amor impossível por ele mesmo, né? E acaba morrendo ali. E o seu corpo morre ali e naquele lugar nasce uma flor, que é o narciso que a gente conhece, né? Então, gente, esse termo narcisismo, ele foi popularizado, como a gente disse, pela psicanálise. Foi um dos termos popularizados. Por isso que hoje a pessoa chega para você e fala assim, mas fulano é narcisista, né? Se você não sabe o que é, você vai procurar, porque todo mundo já sabe, né? Então vai descrever o quê? Um tipo de comportamento voltado excessivamente para si mesmo, como a gente falou. Alguém que se admira demais, a própria imagem, se acha, né? Ou a sua personalidade, ele acha que tem uma personalidade maravilhosa e que todos devem amá-lo e gostar dele, né? Então essas raízes, biblicamente falando, agora, ela está no Éden. Ela está em Gênesis, aqui na Bíblia, nos capítulos de 1 a 3, principalmente no capítulo 3. Porque ali Deus deu uma ordem no capítulo 2 para eles não comerem, né, do fruto da árvore do conhecimento do mal. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né, e confiou o cuidado do jardim a eles. Ou seja, o único mandamento que tinha, que era esse, de não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis 2, 17, depois vocês vão lá e confiram, foi exatamente esse único mandamento que a serpente veio para atrapalhar e para convencê-los de comerem. Por quê? Deus estaria escondendo alguma coisa deles, porque eles seriam igual a Deus. Eles iam conhecer o bem e o mal também. Então, quando Adão e Eva desobedecem, né, nasce o que a teologia diz do pecado original. Esse foi o pecado original, foi o pecado do Éden, né? Então, esse elemento que a gente diz que é o elemento narcisístico desse relato é exatamente esse desejo de ser como Deus, né? Que a serpente sussurra que o fruto ia conferir, né, a Adão e Eva essa condição divina, eles seriam como Deus, né? E superariam o limite imposto por Deus, exatamente o Criador deles, né? Ou seja, isso, segundo a psicanálise, né, e a
filosofia ou ensino arquetípico é exatamente o narcisismo, de elevar o próprio eu acima do lugar designado. Mas a Bíblia em si, ela não vai dar ênfase nessas palavras, ela não fala assim. Mas ela fala que o foco em si mesmo e não no mandato de Deus ao desobedecer é exatamente o desejo do coração humano. É um desejo de desobediência e não de obedecer àquilo que Deus falou, né? De parecer mais poderoso, de querer evidenciar que eles são melhores que outros. Mas quando a voz de Deus vem no jardim e começa a falar, eles começam a se envergonhar, porque eles estavam autossuficientes, buscando autonomia moral, né? Eles se recusaram a depender da sabedoria e bondade de Deus, né? Então, assim, esse dito narcisista, pecador contemporâneo, ele tende a recusar os limites externos também. E qualquer um de nós, você e eu, podemos ser esses narcisistas, né? Porque queremos agir na nossa própria capacidade em tudo. Aqui na Bíblia diz de vários traços desse narcisismo, né? Por exemplo, em Gênesis 3:5, sereis como Deus, quer dizer, negação da própria identidade criada, né? Arrogância de querer ser equivalente a Deus, né? Aquela passagem de Gênesis 3:8 que fala aqui que eles se ocultaram porque eles tiveram a consciência deles envergonhada e revelaram a dissonância. Eles estavam dissonantes entre o que Deus criou e essa imagem inflada que eles estavam tendo agora, né? Eles falharam, e não foi falha, foi pecado mesmo, né? Algo típico do narcisista quando ele é confrontado com os erros. Ele fala, não, foi uma falha. Não, não é falha. É pecado do coração dele, né? Transferiu a culpa. Adão falou, foi a mulher que tu me deste. A Eva falou, foi a serpente. E assim a gente vai transferindo. Assim o nosso coração, orgulhoso, manipulador, ele faz isso. Ele não quer assumir a responsabilidade pessoal. Ele desloca a culpa para preservar a própria imagem, né? Então, na psicologia moderna, existe essa universalidade do narcisismo, né? Como um pecado original que atingiu toda a humanidade. A psicologia, quando ela é cristã, quando ela não é cristã, ela não aceita de que houve essa contaminação do pecado, né? Isso é próprio da palavra de Deus, né? Então, hoje, existem várias estratégias. As pessoas falam, vamos tomar cuidado para não cair nas estratégias do narcisista. Mas a Bíblia diz o quê? Nós precisamos buscar a Deus, porque Deus é poderoso para lidar com as estratégias do coração pecaminoso. Então precisa haver uma restauração bíblica, né? Nós precisamos reconhecer os nossos limites em Deus, né? Nós precisamos nos arrepender e saber qual é o propósito divino, né? Para a gente poder lidar com essa raiz do pecado no nosso coração. Esse desejo de independência de Deus, esse orgulho em excesso, só pode ser resolvido em Deus. Só Ele pode engrandecer o nome dEle acima do nosso nome. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Então, nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa questão do narcisismo na vida pessoal e comunitária. E a gente vai precisar reconhecer a solução bíblica que passa por esse arrependimento e por essa humildade de reorientar o nosso coração e os nossos relacionamentos em direção ao Criador, ao nosso Deus. Até a próxima!